Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui no Rosas do Evangelho, terça-feira, dia do nosso estudo tão gostoso sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação de Allan Kardec. E sempre tão bom estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral da doutrina. E todos nós necessitamos e muito dessas orientações, dessas vivências no nosso dia a dia. Então sejam todos bem-vindos, corações queridos e amigos, já estão aqui entrando no nosso estudo de hoje, começando sempre no nosso horário, 8 horas, horário de Manaus, 21 horas, horário de Brasília. Espero que hoje a nossa internet possa estar nota 10, não cause nenhuma dificuldade, como a live de ontem, onde tivemos realmente até inclusive uma perda numa parte da nossa live, mas vamos estar confiantes e confiar que tudo vai dar certo no dia de hoje. Então, meus amigos queridos, alguns nomes já passaram aqui, mas Marcos, Juliana, Glauber, Débora, Zé Roberto, Vieira, GSM Anjo, Josefina, sejam todos bem-vindos, queridos amigos, ao nosso estudo de hoje. Marcos, aqui Vieira, Patrícia, Carvalho, Luiz, tem mais amigos, Soraya entrando. Meus amores, que bom estar sempre aqui junto com vocês nessa terça-feira estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho está parecendo uma Índia, o Zé Roberto. Sabia, Zé Roberto, que eu nasci no dia do índio, dia 19 de abril? Sou aqui da Amazônia, nasci no dia 19 de abril, então tenho com certeza um pezinho também aí junto à população indígena, sem sombra de dúvida. E sabe, meus queridos amigos, é tão bom nós termos a oportunidade de estudar o Evangelho, porque nós precisamos dele, na realidade, diariamente. Todos os dias nós nos vemos com determinadas situações que exigem de nós o entendimento do Evangelho, a paciência, a resignação, o controle emocional. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz e nos dá exatamente isso. Esse equilíbrio, essa serenidade que faz com que nós, diante da vida, diante das situações que nos são postas, tenhamos sempre o proceder mais adequado. O ideal é que nós pudéssemos, inclusive, ler o Evangelho segundo o Espiritismo todos os dias, que ele pudesse ser o nosso livro de cabeceira, porque não há um dia sequer, certamente, que nós dele não precisemos. Mas, oi Marcos, querido amigo, tudo bem? Aqui, Purgatório Mania, é isso? Purgatomaria, acho que é isso. Natália, Flávia, Teodoro Ney, Joseane, Bia Carmo, achei o nome, tudo bem? Sejam todos bem-vindos também ao nosso estudo. Então vamos, como de costume, fazer a nossa oração para que nós possamos começar esse estudo de hoje. Vamos lá então? Fechando todos nós os nossos olhos, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga, elevando o nosso pensamento ao Pai querido que sempre nos envolve, nos acolhe e nos ampara. Aqui estamos, Senhor Jesus, espíritos imperfeitos, repletos de imperfeições ainda, de erros e de vícios, mas com vontade de crescer, com vontade de evoluir, com vontade de sermos melhores. E sabemos que só contigo, somente ao teu lado, isso será possível. Então nos envolve na noite de hoje para que possamos ter um estudo positivo, que todas as tuas orientações, as mais importantes, possam ser absorvidas e assimiladas em nosso coração. Fica conosco, Mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá então, meus amores. Olha aqui a May dizendo, eu e meus pais lemos todos os dias. E dia de domingo é o Evangelho no Lar. Eu adoro. Muito bem, May, muito bem. Parabéns, é isso que realmente nós precisamos fazer. E certamente quando nós conseguimos ler o Evangelho com frequência, certamente o clima de vibração, de energia, a harmonia do nosso lar é maravilhosa. Não há quem não perceba melhoras no ambiente do lar, na relação entre as pessoas que moram naquele lar, naquela residência, depois que se faz o Evangelho.
Então vamos lá, hoje nós vamos dar continuidade, na verdade, ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Esse é o tema do capítulo e nós vamos ver hoje dois aspectos. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra, e a vingança. Serão os dois temas que nós vamos estar conversando no dia de hoje, ok? Aqui, olá, tudo bem? Cidade de Barbacena, Minas Gerais, adoro o Santo Evangelho segundo o Espiritismo. E muito bem, é isso mesmo, é um santo remédio. Hoje estavam me perguntando, uma querida amiga estava um pouquinho triste, eu falei, vamos orar, fazer o Evangelho é um santo remédio, e é isso mesmo. Então vamos começar aqui, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Essas informações, na realidade, essas palavras constam aqui do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Vamos então fazer a leitura e nós vamos começar a nossa conversa, o nosso diálogo. Então, o que nos diz aqui no Evangelho? Diz o seguinte, palavras de Jesus. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede e não repilás aquele que quer vos tomar emprestado. Vejam bem, o início desse item 7, sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando agora, muitos corações queridos, sejam todos bem-vindos, estamos estudando o capítulo 12, amai os vossos inimigos. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Vejam bem, quando ele diz aqui, tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente, Jesus estava se referindo a quê? A lei mosaica. Nós sabemos que a lei de Moisés, ela não incentivava o perdão. Na verdade, ela incentivava e instigava ainda a violência, a vingança. E vejam bem, algumas pessoas têm dificuldade de compreender por que Moisés agiu assim, se ele veio trazer as leis de Deus. Então, Moisés, eu vou explicar isso para vocês antes de nós adentrarmos um pouquinho nesse capítulo. Então vejam bem, Moisés, a época de Moisés, ele lidava com uma humanidade completamente diferente daquela que já vivenciou, já encontrou com Jesus mais de 2000 anos depois. Então Moisés era uma humanidade ainda extremamente embrutecida tanto intelectualmente e essencialmente moralmente falando, espiritualmente falando. Era necessário, naquela época, a presença de alguém de pulso, porque as pessoas daquela época não estavam prontas e preparadas para a lei de amor. Quando Jesus veio à Terra, a principal modificação dele em relação à lei de Moisés foi exatamente a implantação da lei do amor. Ele apresentou à humanidade um Deus justo, misericordioso e bom, diferente do Deus que as pessoas estavam acostumadas, de um Deus punitivo, de um Deus rigoroso, de um Deus muito duro. Mas que naquela época de Moisés era necessário, porque as pessoas só cumpriam a lei de Deus não pelo raciocínio, pelo intelecto, pelo bom senso, mas pelo temor, pelo medo. Então, como era necessário que a lei se fizesse cumprida, era necessário que Moisés encontrasse o mecanismo de fazer com que a lei de Deus fosse cumprida, ele precisou utilizar dessa linguagem mais dura e forte, com a ideia de um Deus duro, para que a humanidade pudesse modificar-se, pudesse cumprir, não pelo entendimento ainda, mas pelo temor. E quando ele colocou ali o olho por olho, dente por dente, ele fazia com que as pessoas, antes de fazerem o mal, pensassem 2 vezes. Por quê? Porque se eu estou fazendo o mal, o outro tem direito de vir até mim e fazer na mesma moeda. Então, o temor que as pessoas tinham à época de receberem na mesma moeda faziam com que elas repensassem as suas atitudes e não agissem daquela forma, mas, de uma certa maneira, incentivava a vingança.
Então, essa postura, esse entendimento foi alterado por Jesus, que já encontrou a humanidade numa outra condição, apropriada para novos valores, novos aprendizados. Lembrando que tudo tem que vir conforme o momento da humanidade. Não adianta você trazer conhecimentos excessivos para quem ainda não tem capacidade de compreendê-los, para quem ainda se encontra numa condição pequena de criança espiritual, que era o caso da humanidade na época de Moisés. Então, Jesus vem nos trazer exatamente a lei de amor, a lei do perdão, da caridade, do amar os seus inimigos, do perdão para com todos, mostrando que, na realidade, o entendimento era outro. E aí ele continua, vamos ver aqui como é que ele fala, aqui só passando, trazendo aqui a mensagem do Sidney, que fala: oi, boa noite, falo de Gurjão, Paraíba. O Evangelho traz muita paz para o nosso lar. Exatamente. E como traz? Então vamos continuar, o que nos diz aqui o Evangelho? Diz assim: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Então aqui o Evangelho já está nos dando mais uma vez a razão e a explicação pela qual o homem quer, digamos assim, retribuir a justiça na sua visão, com, digamos, muitas vezes, injúria por injúria, com vingança, com retaliação. É o que ele diz aqui. Na verdade, o nosso ponto de honra está completamente deturpado. Por quê? Porque nasce do nosso orgulho e da exaltação da personalidade. O orgulho, nós já sabemos, faz com que nós tenhamos a impressão equivocada de sermos superiores do que o outro, como se nós fôssemos melhores, mais inteligentes, e o orgulho faz com que nós tenhamos o desejo de apequenar o outro. Quando nós nos sentimos feridos no nosso orgulho, na nossa soberba e superioridade, vem o desejo de vingança, de revanche. E por isso que nós temos tanta dificuldade ainda de realmente dar a outra face. Claro que nós vamos entender o que significa esse dar a outra face. Será que, Evelyn, então, diante de qualquer situação negativa, de qualquer prejuízo que o outro me faça, eu tenho que simplesmente perdoar e ficar de braços cruzados? Se não seria isso um incentivo à maldade, já que todas as pessoas boas ficariam, digamos ali, resignadas, perdoando, enquanto os maus tudo poderiam fazer? Vamos entender o que Jesus quis dizer com isso. O que ele quis dizer com dar a outra face, ok? Mas vamos ver passo a passo isso. A May coloca: seria uma condição pequena também quem quer mostrar o certo àquela pessoa que não tem esse entendimento? Olha aí, com certeza, veja bem, o querer mostrar o que é certo, tu colocaste entre aspas, porque isso depende muito da visão individual de cada um, não é errado. Mas, May, nós precisamos primeiro fazer o seguinte: temos condições de mostrar o que é certo? Será que aquele campo é propício, é fértil? Porque muitas vezes a pessoa não está no momento, o outro não está no momento ainda para a plantação, para que ele possa, na realidade, dar continuidade, para que possa ser um terreno fértil ao desenvolvimento dos novos valores. E cabe a nós, muitas vezes que já temos um pouco mais de entendimento, de perceber isso, que ainda não é o momento. Claro que nós temos que dar o exemplo, claro que, se possível, nós devemos orientar, mas que nós possamos também entender e perceber as limitações do outro. Quando tu disseste, a pessoa não tem aquele entendimento, ok, nós podemos dar, mas será que a pessoa vai receber, vai entender, vai compreender? Isso depende do momento daquela pessoa. Então, você querer mostrar o certo não é errado, mas você se resignar, se impacientar, porque o outro não absorve o entendimento como nós já o fazemos, é querer que ele já esteja na nossa condição. E às vezes o espírito não está, tá bom? Mas aí, vamos ver o que ele diz aqui. Tá travando a transmissão? Oh, meu Deus, será que de novo vai travar essa transmissão? Vamos dar mais um tempinho, tá bom, meus amigos?
Aí o que nos diz aqui? Ele diz aqui: por isso a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés, como eu já falei para vocês. Cristo veio e disse: retribuí o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Aí ele diz aqui: ao orgulhoso, que ainda é a grande situação da humanidade, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar o insulto do que se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. É dizer o seguinte: enquanto a humanidade continuar vendo apenas a vida material, o aqui e o agora, quando não consegue perceber a vida futura, quando não consegue perceber que muitas vezes o sofrimento aqui representa e significa a felicidade na vida futura, é difícil para o homem entender essa linguagem do Pai. É difícil para o homem entender, retribuir o mal com o bem, porque isso para o orgulhoso e para quem tem uma visão estreita da vida é sinal realmente de quê? De fraqueza. Não, o seu ponto de honra, como ele diz aqui no início, não consegue compreender e aceitar esse raciocínio. E aí vem o Evangelho dizendo: precisamos evoluir, né, nessa visão pequena e estreita da vida. Nós já sabemos que nós estamos aqui de passagem, que a vida na Terra nada mais é do que uma oportunidade para progredir, para evoluir, e que quando estivermos evoluídos não ficaremos mais aqui. Estaremos na nossa verdadeira morada, que é espiritual. Enquanto não tivermos esse entendimento, continuaremos errando, continuaremos buscando revide, continuaremos não perdoando o outro. Sempre que o nosso orgulho e nosso egoísmo forem de alguma forma atacados, vamos realmente nos voltar contra aquele nosso irmão. E aí ele diz aqui, o Evangelho continua nos dizendo, ele diz: entretanto, é preciso tomar esta máxima ao pé da letra? Aí aquilo que eu falei, será então que Jesus está querendo dizer que todo mal que me fizerem eu tenho que não apenas aceitar, mas virar outra face? É isso que ele disse assim, eu tenho que tomar esta máxima ao pé da letra? E aí o Evangelho vai dizer: não, filhos queridos, Jesus falava numa linguagem figurada, numa linguagem forte, para que ela pudesse, digamos assim, ser mais e melhor ouvida pelaquela humanidade, pelaquele povo ainda endurecido. Mas nós temos que ter bom senso ao analisar as palavras do Mestre. Ele nunca, em momento algum, era contraditório. Então, nós precisamos ter essa interpretação. Então, ele diz: nós podemos e devemos tomar essa máxima ao pé da letra? Ele diz: claro que não. Porque se nós tomássemos ao pé da letra essa informação, essas palavras do Mestre, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, lhes dissipando todo medo, porque eles não teriam medo de fazer o mal, porque eles sabem que de nada viria, nenhuma retaliação, nenhuma atitude viria dos bons. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. Então ele está dizendo, não é isso que Jesus quer dizer também. Calma. Na realidade, ele vai explicar o verdadeiro sentido das palavras de Jesus agora. Mas de pronto ele já está dizendo, não é dizer que nós estamos ali simplesmente nada fazendo, permitindo o campo livre para os maus tudo fazerem, ok? Aqui a Cleni diz, você tem uma maneira clara de explicar, tenho aprendido muito. Que bom, minha querida, fico feliz, o objetivo é que realmente possamos ser os mais claros e didáticos possíveis, ok? Possível. Pois muito bem, então ele vai dizer, não é isso, não é incentivar o mal e nem condenar toda a repressão. Agora ele diz, até porque o instinto de conservação que todos nós temos, lei de conservação é uma das leis morais de Deus, faz parte de todos nós. Então ele diz, o próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Porque por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, não impediu que nós nos defendêssemos. Não é isso.
apenas condenou a vingança. Então aqui está o ponto central dessa mensagem, desse item que nós estamos vendo. Não é que nós devamos ficar silentes, completamente silentes, e não nos defendermos diante de ataques que nos sejam desferidos, mas não agir com vingança, não retribuir o mal com o mal, é retribuir o mal com o bem. Se há necessidade de eu adotar medidas de defesa, que eu as faça, mas sem procurar atacar. Me defender, sim. Atacar, não. É possível eu me defender sem atacar? Certamente que é. Até porque no processo de defesa real, sincera, verdadeira, eu não vou estar só. Eu vou estar sendo amparada pela espiritualidade amiga que vai estar me dando suporte emocional e trabalhando muito, incessantemente, para que aquela defesa prospere, para que as minhas intenções sinceras, reais e verdadeiras prosperem. Ok? Então, lembremos que nós não estamos sozinhos e a espiritualidade está sempre trabalhando por nós. Só precisa, claro, que nós estejamos conectados com ela. Busquemos o amparo e o auxílio da espiritualidade para que eles nos ajudem. Como? Orando sempre, buscando captar as inspirações e a intuição da espiritualidade amiga. Fazendo o evangelho no lar, semanalmente, religiosamente. Isso é, na realidade, buscar o amparo da espiritualidade e se defender sem vingança, ok? Sem retaliação. E aí ele diz mais. Então, para nós fecharmos esse pontinho, defender não se confunde com revanche. Eu vou me defender, mas não vai haver uma atitude de revanche da minha parte, ok? A Cláudia está dizendo que está travando. Claudinha, vamos ver se outras pessoas também estão colocando esse ponto. Eu vejo uma ou outra pessoa falar de que está travando muito, mas não é uma coisa que parece-me que é com todos, tá bom? Então vamos continuar. Se o problema ficar maior, persistir, aí tentamos desligar e ligar novamente, ok? Muitos corações ainda adentrando, Segredo Nilsul, Dalmi dando um alôzinho, Fernando Gouveia também dando um alô. Tudo bem, queridos amigos? Bom encontrá-los aqui, sempre. Pois é, então vamos continuar. Olha aqui a May dizendo aqui, eu me sinto tão forte de saber disso, é a espiritualidade amiga ao nosso lado. A gente sente exatamente a espiritualidade amiga sempre conosco ao nosso lado. E isso nos faz ficar bem mais fortalecidos e confiantes, porque em alguns momentos nos sentimos desamparados e nós nunca, em momento algum, estamos desamparados, tá bom? Aí continua. Em dizendo para apresentar uma face quando a outra foi batida, é dizer, soube aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho, é retribuir o mal com o bem. É mais glorioso para qualquer um de nós ser ferido do que ferir. Quando nós estamos ferindo, nós ainda estamos adquirindo débitos perante a lei de Deus. Quando nós estamos ainda apenas sendo feridos, nós já temos a oportunidade de resgatar e de nos quitarmos com a lei. Olha, o Júnior perguntando qual o tema de hoje. O tema de hoje é do capítulo 12, amai os vossos inimigos, item, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra e a vingança. Tá bom, Júnior? É esse o tema que nós estamos conversando na noite de hoje. Então, quando ele diz aqui, é suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma. É muito melhor eu cometer uma injustiça do que eu sentir uma injustiça, do que eu cometer uma. Porque, mais uma vez, quando nós agimos contrariamente à lei de Deus, estamos adquirindo mais débitos perante a justiça divina. E nós não estamos mais nessa encarnação para adquirir mais débitos. Estamos aqui para quitar os nossos antigos débitos e, de preferência, não fazer novos débitos nessa atual existência. E para isso, se nós não trabalharmos essa virtude aqui do pagar o mal com o bem, nós não vamos conseguir alcançar essa meta. Não é fácil. Ok, meus amores, deixa eu também fazer uma observação aqui. Sei que não é fácil. Porque, na realidade, nós ainda somos mais imperfeitos.
Os nossos instintos ainda são mais inferiores do que sublimados. De modo que quando alguém nos faz qualquer atitude, o nosso instinto ainda é de defesa. E o nosso instinto de defesa ainda é o ataque. Porque vejam bem o que acontece. Nós temos dentro de nós ainda o instinto de conservação lá da época quando éramos ainda espíritos primitivos, onde muitas vezes era a lei da força, da lei daquele que realmente conseguia se impor pela força, atacava o seu oponente enfraquecido. Então isso veio, na realidade, caminhando conosco durante todos esses milênios de evolução. E hoje que nós estamos tendo um pouco mais de entendimento, é que nós temos que perceber que não há mais por que nós mantermos aquelas atitudes da época primitiva, quando nós ainda éramos espíritos primitivos, mas bárbaros. Por quê? Porque hoje o nosso conhecimento é diferente, nós já temos condições de agir de uma forma mais ponderada e equilibrada. Então é uma luta contra nós mesmos, é uma luta da razão contra os meus instintos ainda inferiores. Então não é algo tão fácil, por isso que o Evangelho diz o seguinte: a nobreza da alma, que é o que nós estamos buscando, que faz com que perdoemos indistintamente o nosso próximo, é conquista de grande esforço. Não virá sem esforço, sem muito suor, sem muita batalha, sem muita queda, levanta. É esforço, mas precisamos ter essa consciência, porque aí o esforço vem com mais naturalidade, ok? A Guerra Alerte diz: pode me tirar uma dúvida? Posso sim, minha querida. Pode colocar a sua dúvida que nós vamos tentar ajudar. A Soraya diz: todos os dias travamos uma batalha com nós mesmos para melhorarmos. Soraya, você disse tudo. É exatamente isso. Interessante, meus queridos amigos aqui, eu não gosto muito de dar depoimentos e não é bem o caso, mas na realidade hoje, com esse tema, eu tive no decorrer do dia um momento onde eu me impacientei. E aí depois eu fiquei refletindo, porque não é que eu não erre, claro que eu erro ainda porque eu sou muito imperfeita, mas a consciência já ficou gritando, como quem diz: Evelyn, olha o tema que você vai falar hoje, como é que você se permite se impacientar? Foi, mãe, me impacientei tanto, mas me impacientei. Não pode e tal, vá junto essa pessoa, vá lá, peça desculpas, diga que foi um mal-entendido, tal, mas não perca a oportunidade de ter uma atitude de humildade, de vencer o orgulho que ainda existe em você. Vá lá. E aí, graças a Deus, eu consegui, nesse momento, que a minha consciência, a minha razão fosse maior, se sobrepusesse ainda a minha condição de pequenez espiritual. E graças a Deus tudo ficou bem. Mas vejam bem, nós estamos aqui com o conhecimento. Nós sabemos como nós devemos agir e ainda não conseguimos deixar de errar. Mas é porque isso é um processo gradual. Se eu ou qualquer um de nós ficássemos a todo momento nos condenando, puxa, mas eu tenho tanto conhecimento, ainda erro, que deixasse que a culpa tomasse conta de cada um de nós não evoluiríamos, porque a culpa nos paralisa. É cair e levantar. E mais importante, cair, pensar, refletir, perceber das nossas atitudes, se eu também não dei causa àquela situação que hoje me machuca, e ter humildade para ir lá buscar realmente uma atitude de reconciliação, de bem-estar em sendo possível, tá? Porque se nós perdermos essa oportunidade aqui, teremos que adiá-la para o plano espiritual e outras vezes para outras reencarnações, postergando lutas, postergando dores, postergando dificuldades. Então, tenhamos a certeza de que ainda vamos errar, mas com o conhecimento, com a razão, com o entendimento, com a reflexão, com a ponderação, com o autoconhecimento, nós vamos errando cada vez menos. E esses espaços, como a Soraya diz, essa batalha com nós mesmos, ela é diária. Mas nós vamos vencer essa batalha cada vez mais. As lutas diárias serão vencidas no maior número por nós, se nós estivermos verdadeiramente dispostos e predispostos a melhorar. Então é isso que nós podemos, essa luta é diária, é orar e vigiar diariamente, o evangelho diariamente, senão
caímos sim. Aqui a May diz, o olho por olho e o mundo acabará cego, né? Com certeza, exatamente. Uma hora alguém tem que renunciar e essa pessoa sim será mais forte. Perfeitamente. E essa pessoa precisa ser sim nós. Porque nós já estamos dispostos a ser pessoas melhores. Nós já temos o conhecimento do Evangelho. Se eu já tenho o conhecimento do Evangelho, como eu posso exigir do outro a realização ou a vivência do Evangelho se eu não dou o exemplo? Então, se alguém tem que dar o primeiro passo, tem que ser eu. Não esperemos do outro, sejamos nós a fazer e a agir dessa maneira, ok? Aqui a Arlete diz, eu já vi pessoas que já morreram, vultos e até mesmo animais que nunca existia dentro da minha casa e eu não entendo isso. Arlete, isso é o que nós chamamos de mediunidade, que é a capacidade que algumas pessoas têm de interagir, de perceber, de sentir o plano espiritual, de ver, de ouvir, de se relacionar com o plano espiritual. Você, pelo que você está me dizendo, não sei se isso é algo constante ou se foi em situações esporádicas, mas vamos supor que seja algo que tenha uma certa regularidade. Isso é um indicativo de mediunidade de evidência, que é a capacidade de visualizar espíritos e o plano espiritual, ok? A minha sugestão, Arlete, é que você possa começar a estudar mais sobre mediunidade, a doutrina espírita. Às segundas-feiras nós temos uma live só destinada ao estudo da mediunidade, que é o Rosas da Mediunidade, também às 8 horas, horário de Manaus, 21 horas, horário de Brasília, onde nós vamos estudando o livro dos médiuns. Se você já quiser começar a estudar, você já pode acessar o nosso canal no YouTube, tem uma pasta, uma playlist chamada Rosas da Mediunidade, onde você já vai ter acesso a todas as aulas anteriores, desde o início do livro dos médiuns. E continue o estudo conosco toda segunda-feira ao vivo aqui no Instagram, tá bom, minha querida? Aqui a Arlete diz, sou visitante de igreja desde novinha. Ô, minha querida, tudo bem? Que bom, estamos aqui para de alguma forma também agregar valores, conhecimento, coisas boas na sua vida, tá? Esperamos que sim. A Soraya diz, há um mês atrás briguei com o pai do meu filho, perdi a paciência, vi que errei e no outro dia pedi perdão a ele. Minha consciência estava me cobrando. E Soraya, não é verdade? Sabe uma coisa, meus amores, que eu sempre escuto no centro, que eu escutei e eu não esqueci mais, é que depois que nós conhecemos a doutrina espírita, que nós conhecemos o Evangelho, nós não conseguimos mais errar em paz. Essa que é a verdade, porque a nossa consciência, ela não nos deixa, digamos assim, que sejamos enganados, de modo algum. Ela fica ali sempre cobrando, alertando e dizendo, faça, aplique, vivencie as orientações e os ensinamentos que você já tem. Tome a atitude correta e não permaneça no erro. Então, nós não conseguimos mais errar em paz. E aí só conseguimos alcançar novamente a paz que normalmente está conosco quando nós procuramos realmente refazer aquela atitude. Então, isso aí é uma verdade. E se o primeiro passo te causa muita dor? Vai causar, Pati. Vai causar. Por quê? Porque é a nossa razão lutando contra a nossa emoção. A nossa razão que nos diz, caridade para com os inimigos, dai a outra face, fora da caridade não há salvação. E é nosso coração ainda com o nosso orgulho e nosso egoísmo gritando. Então, é claro que vai trazer dor, e muita dor. Por isso que diz aqui, a nobreza da alma que perdoa indistintamente é conquista de grande esforço, de dor. Não vai ser fácil, minha querida, mas tem algo que vale a pena. Sabe o que é? No momento, na hora de dar o primeiro passo, é uma dor descomunal. Mas depois que nós conseguimos, aquilo te traz para o nosso coração uma paz, uma sensação de superação, de vitória sobre nós mesmos. Não é vitória sobre o outro, é sobre mim. Puxa vida, eu consegui vencer o meu orgulho, eu consegui dar o primeiro passo, eu consegui fazer um ato de humildade. E nós nos sentimos tão grandes, nós nos sentimos tão melhores, nós nos sentimos assim, sabe, no fundo, dizendo, já sou um pouquinho melhor, já consegui melhorar um pouquinho
já estou no caminho do bem. Então, no momento é doloroso, mas depois a sensação de bem-estar não tem preço. Realmente vale muito a pena, ok? O Ricardo diz, boa noite, cheguei agora. Boa noite, Ricardo. Não sei o tema, eu digo para você. Amai os vossos inimigos, capítulo 12. Se alguém vos bate na face direita, apresentar-lhe também a outra e a vingança, ok? Mas tem uma pergunta, o que é necessidade kármica? Bom, necessidade kármica não é bem o nosso tema aqui, mas... Na realidade, necessidade kármica é o que nós podemos dizer que todos nós, ao virmos para a Terra, ao reencarnarmos, temos uma necessidade para evoluir, temos um plano, um planejamento, temos situações que nós precisamos passar para que nós tenhamos condições de verdadeiramente evoluir e crescer. Então, são situações às quais nós não podemos nos furtar, porque elas vão nos permitir, vão realmente fazer com que eu tenha as condições necessárias para sair desta vida melhor do que eu cheguei. É o que nós chamamos de planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório, ele organiza as principais situações, vivências da minha vida. Por exemplo, família, pais, com quem eu vou casar, meus filhos, profissão, doenças kármicas, que tipo de morte eu vou ter, em que condições sociais eu vou nascer. Determinadas situações são necessárias e previstas no plano espiritual, porque elas vão oportunizar a você todas as condições necessárias e o convívio com as pessoas necessárias para você evoluir nesta vida e sair daqui melhor do que você entrou. Então, é uma necessidade kármica, por quê? Porque isso foi estabelecido, fica como se fosse uma fatalidade na tua vida. Embora, na maioria das vezes, nós, na nossa condição, tenhamos participado desse planejamento reencarnatório e escolhido muitas das nossas provas, ok? Mas eu não deixo de ter o livre-arbítrio. Por quê? Porque diante de determinadas situações que eu preciso passar, na realidade, eu vou poder agir diante daquela situação de uma forma positiva ou negativa. E isso vai depender do meu livre-arbítrio. A situação está posta, mas como eu vou agir diante dela, é o meu livre-arbítrio quem vai dizer, ok? E aí, nessas escolhas, que podem ser positivas ou negativas, eu cresço ou não, tá bom? Então, vamos continuar um pouquinho aqui e eu volto para as perguntas de vocês, ok? Então, o que nos diz aqui, normalmente, o Evangelho? Diz que só a fé na vida futura, portanto, e na justiça de Deus não deixa... e a fé na que a justiça de Deus não deixa jamais o mal impune, é que vai dar força para nós suportarmos pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Quando eu confio na vida futura, quando eu sei que a destinação de todos nós não é a Terra, é a felicidade eterna, é a vida feliz no mundo espiritual, e eu confio na justiça divina, dizendo, no sentido de que nada, nenhuma atitude boa ou ruim fica sem análise do Pai, eu encontro forças para superar, para suportar os embates da vida. Então ele diz, dirigi vossos olhares para frente, para a vida espiritual, não para cá. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento, acima da vida material, do terra a terra, do hoje, do aqui, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Quem vê a vida futura, quem olha para frente, não se magoa com as coisas pequenas que acontecem na terra. Seu olhar está na frente, seu olhar é para o futuro, seu olhar é grandioso. Não se apequena com as situações que acontecem na Terra, mas cresce sempre a partir do Evangelho, a partir da vivência dos exemplos de justiça, de amor e de caridade trazidos com Jesus. Então ele diz aqui, como nós temos que nos relacionar, como nós temos que fazer essa reflexão, como nós temos nos relacionados com as orientações que nós recebemos. Eu tenho conseguido aplicar o Evangelho diante da minha vida e na minha relação com o outro? E ele reforça aqui, não é que eu tenho que me conformar com os insultos e nada a fazer, mas ter serenidade de compreender a posição de quem ofende, a posição ainda pequena de doente espiritual do outro que ofende. E refletir também, será que eu não tenho alguma responsabilidade na atitude cometida por ele? Será que para que ele batesse na minha face, eu não fiz algo de alguma forma insuflar essa atitude, esse sentimento negativo no outro?
porque nós temos normalmente também o hábito de nos vitimarmos. Acharmos que nós somos sempre os bonzinhos e que o outro é que nos prejudicou. Que eu nada fiz, nada contribuí para que aquela atitude negativa acontecesse. E não é bem assim. Se nós tivermos um pouco mais de humildade, deixarmos o nosso orgulho um pouquinho de lado, refletirmos bem sobre todas as nossas atitudes, pensamentos e palavras, nós vamos ver que muitas das vezes nós contribuímos para aquela conduta, de modo que muitas vezes o equívoco não é só do outro, é de ambos. E cabe a nós, então, a postura de humildade, que é difícil, nós já sabemos, mas de reconhecer que nós também contribuímos para aquela situação infeliz. Então, essa reflexão é dolorosa, mas ela é necessária e nós precisamos já fazer isso, tá bom? Essa é a postura que o mestre exige e espera de nós, que já nós nos dizemos espíritas, já não andamos com aquela frase, fora da caridade não há salvação, que é o nosso emblema maior. Então, se eu falo, eu preciso começar a praticar. O Joseane diz, minha mãe tem pesadelos com meu pai, que já desencarnou, ele bebia muito. Minha sugestão, Joseane, é Evangelho no Lar e direcionar Evangelho no Lar para também o seu pai, que é provável que no plano espiritual ele possa estar numa situação ainda de um certo sofrimento, por conta do vício que ele tinha aqui. Nós sabemos que os espíritos, ao desencarnarem, com vícios, eles não perdem os vícios. Então, é um processo também doloroso e difícil para eles lá. Então, o ideal é que realmente possam orar sempre, o Evangelho no Lar por vocês e pelos desencarnados também. Isso é importante, o Evangelho no Lar é pelos encarnados e desencarnados. Certamente ele vai receber os eflúvios de amor, de paz positivos emanados por vocês durante o Evangelho. E as coisas provavelmente devem melhorar. Arlete diz, mas eu estarei aqui te assistindo toda vez que eu puder. Muito obrigada. Arlete, vai ser um prazer para nós. Eu que agradeço a sua confiança e o seu carinho. A May diz, é verdade, quando a gente sabe, a gente já não tem mais o atenuante, por isso fica gritando na mente para ir lá e mudar a situação. Exatamente, exatamente isso. Aqui a Franciele diz, poxa, minha net está caindo muito, perdi a metade. Poxa, Franciele, sinto muito, minha querida, mas vai ficar por 24 horas aqui no Instagram e ainda essa semana tá no YouTube também, no canal, na playlist Rosas do Evangelho, tá bom? Vamos ver aqui. Oi, boa noite. Aqui a Josiane já falei um pouquinho. A Osana diz, eu coloco em voz alta para que todos aqui em casa possam ouvir e evoluir de alguma forma a sua live. Ô, Osana, muito obrigada, minha querida, muito obrigada. Mas é bom, sabe por quê? Eu vou dizer não só pelas pessoas encarnadas, viu? Mas certamente a espiritualidade, ela aproveita para levar espíritos que possam estar nas redondezas para também ouvirem o estudo do Evangelho. Então, certamente, aqui no meu lar, eu não estou sozinha apenas com os meus filhos aqui, pessoas encarnadas. A nível espiritual, essa sala está repleta. E na casa de vocês, da mesma forma. Então, colocar em voz alta é bom, se for possível, para que os espíritos desencarnados e necessitados que sejam conduzidos pela espiritualidade possam estar presentes e possam também ser orientados e encontrarem no Evangelho o consolo que tanto necessitam, tá bom? A Marlene diz, boa noite, minha querida, te adoro. Ô, Marlene, minha querida, muito obrigada de coração, viu? Também adoro todos vocês e agradeço muito o carinho que eu recebo. Só recebo carinho de vocês, sempre palavras de estímulo, de incentivo, de realmente de amor, sentimento fraternal. Muito obrigada, tá bom? Vamos então, meus amores, agora adentrar na vingança, que nada mais é do que continuação desse nosso item, tem tudo a ver. E olha o que nos diz o Evangelho, logo no primeiro parágrafo da vingança. Diz o seguinte, a vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é, como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens, sob os quais se debatia a humanidade no início da era cristã.
Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Vejam bem, então, vingança, um dos últimos vestígios dos homens e dos costumes bárbaros. E nós não podemos mais ficar alimentando esse tipo de costume bárbaro, aí como ele diz, da época dos costumes selvagens. Nós precisamos evoluir e é por isso que estamos aqui tentando realmente trabalhar dentro de nós esse sentimento, certo? E aí, já vou dar a perguntinha de vocês aí de novo, tá bom, meus amores? Aí ele diz aqui, portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário à prescrição do Cristo, perdoai os vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como também nem mesmo é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras. O que ele está querendo dizer? Primeiro que a vingança é contrária à orientação de Deus de perdoai os vossos inimigos e da lei de amor. Mas ele vai dizer mais aqui, ele diz, a vingança, quando junto dela vem a falsidade e a baixeza, ela é ainda pior. Quantas pessoas não pretendem se vingar, digamos assim, dissimulando as suas atitudes, parecendo na frente bonzinho, que está tudo bem, e por trás, de forma falsa, com baixeza de sentimentos, arma alguma postura, alguma atitude, algum ato de prejuízo para com aquele que ele pretende, digamos assim, ofender e de quem ele pretende se vingar. Então ele diz, muitas vezes a pessoa ela não chega ao extremo de ir matar frente a frente, como muitos fazem, e muitas vezes resolver a situação ali logo num duelo, por exemplo. Mas, como ela diz aqui, o ataca muitas vezes de forma sórdida, escondendo-se, espreitando-o sem cessar, e depois o ataca, principalmente em sua honra e em suas afeições. Certo? Então, ele diz, nessas situações, a postura da pessoa é ainda pior. Porque, vejam, aqui, vocês já ouviram aquela frase que diz, a vingança é um prato que se come frio, não é isso? Como quem diz, não tem que fazer de prontidão, movido pela emoção. Esse que é movido pela emoção, ele está deixando preponderar aquela emoção que fala naquele primeiro momento. Mas talvez depois, quando a pessoa fosse refletir, ela fosse dizer, não vou agir assim, não é o ideal. Estava ainda movida num primeiro momento por fortes emoções, mas não vou fazer isso. Diferentemente desse outro que tem a baixeza e, como ele diz, a falsidade, porque esse arquiteta já está digamos assim, com o seu ânimo mais calmo, mas continua pensando, fazendo e almejando, trabalhando para a queda do seu próximo, mostrando ainda que o seu coração é ainda pior, ainda bem mais distante da meta, do objetivo que realmente é a lei de amor, ok? Então é isso que ele vem dizendo aqui. Por isso que ele faz uma reflexão, nós precisamos realmente pensar no depois. Vale a pena o revide? Ele diz aqui, será que vale a pena deixarmos que a nossa agressividade nos domine para que depois venha o prejuízo? E o prejuízo vem na solidão, na implicação das leis humanas, na justiça dos homens e principalmente na justiça divina. Situações de obsessões, porque esses espíritos a quem prejudicamos, se não nos perdoarem, a tendência é que virem nossos obsessores. Então nós vamos ficando sem, na realidade, o amor das pessoas, porque se eu só destilo ódio, eu afasto as pessoas e vou acabar sozinha e solitária. Então a questão é avaliar as perdas que o revide traz, porque eu posso até conseguir destruir o outro, mas as perdas que vêm junto com o revide são tão grandes que quando eu coloco na balança a vingança alcançada e as perdas, certamente as perdas terão maior peso. E aí eu vou começar a deixar que as emoções preponderem sobre a minha racionalidade. Então é isso que o Evangelho traz aqui para nós.
E uma das coisas que ele coloca também, que eu acho bem interessante, é que se eventualmente o sentimento de vingança for mais forte que o do perdão, embora eu saiba que eu tenha que perdoar, como nós estamos aqui conversando, nós sabemos, mas ainda o sentimento de vingança prepondera. O que eu devo fazer? O Evangelho diz: empreender todo esforço para desenvolver o sentimento de fraternidade e de perdão. Ou seja, me esforçar, dizer eu quero, eu preciso, me ajude, Pai querido. Buscar o Evangelho, a prece, o amparo e a inspiração dos bons espíritos. Só através da prece e da vivência do Evangelho eu vou conseguir fazer com que a minha força seja tão forte, seja maior a minha força de perdoar do que a minha força de vingança. Mas se eu for buscar isso sozinha, sem o amparo e auxílio da espiritualidade amiga e do Evangelho de Jesus, eu não vou conseguir, porque eu ainda sou mais imperfeita, mais animalizada do que anjo. Então, sem o amparo deles, eu não consigo. Então, nós precisamos lembrar sempre, mais uma vez, que nós não estamos sozinhos e que eles vão estar conosco, nos dando esse amparo, esse auxílio. Mas eu preciso querer fazer com que o Evangelho prepondere. Eu preciso fazer com que a minha consciência, ao gritar, tenha ouvidos em mim e no meu coração. Só assim eu vou conseguirei, na realidade, vencer a mim mesma e perdoar o outro e conseguir ter para com ele uma atitude de defesa, sim, mas de revide e de revanche, não. Ok? Vamos então finalizar aqui com as orientações, com os questionamentos de vocês, mas eu acredito que nós fechamos aqui o entendimento desse capítulo, ok? E aí, só lembrando, mais uma vez, também, que Deus não precisa da nossa justiça falha, então a justiça divina vai ser feita, nenhum mal que nos seja feito vai ficar sem o pagamento, ou sem, na realidade, o seu resgate. Então, as pessoas vão ter que resgatar seus débitos, mas Deus se encarrega disso, nós não precisamos utilizar da nossa vingança falha, da nossa visão pequena para isso. Não percamos a oportunidade de nos regenerarmos pelo perdão. Não vamos aumentar os nossos débitos através da vingança. Aproveitemos a oportunidade de nos regenerar dos nossos débitos também através do perdão, ok? Então vamos aqui para a Rosiane. Seria possível saber da minha mãe, que já se foi, quem é meu pai? Não o conheci e ela se desencarnou sem me falar. Rosiane, talvez através de um encontro durante o sono, que isso acontece, peça a espiritualidade, se possível fosse, merecimento você tivesse, foi importante e necessário para você, que você durante o sono possa ter acesso junto à sua mãe a essa informação, para que ela possa lhe passar essa informação, ou então que a espiritualidade lhe permita de alguma forma saber que essa informação chegue ao seu conhecimento na vida atual, não através da sua mãe, mas de alguma outra forma. Isso é possível, tá? Então peça isso nas suas preces. Certamente, se isso for algo importante e bom para você nessa vida, a espiritualidade vai trabalhar para isso, ok? A Claudinha diz: tenho muita vontade de encontrar com meu pai que desencarnou há quase 30 anos. Por que será que não acontece no desdobramento? Claudinha, pode acontecer sim, pode já ter acontecido várias vezes. Apenas pode ser que você não lembre. Tente, talvez, fazer as suas orações no sentido de pedir o encontro e de pedir que eles permitam que você lembre desse encontro, porque o encontro provavelmente já aconteceu, você apenas não guardou na lembrança, tá bom? Então peça que eles auxiliem você a lembrar dessas vivências ao acordar, ok? Aqui o chefe Pedro Oliver: o estudo de viagem astral é condenado de alguma forma? Viagem astral é emancipação da alma, desdobramento, que é o que nós chamamos dentro da doutrina espírita. E a emancipação da alma acontece diariamente quando nós dormimos. Todos nós desdobramos e vivemos experiências no mundo espiritual, porque estamos parcialmente libertos do corpo físico, que é o que as pessoas muitas vezes, de uma forma mais leiga, ainda chamam de viagem astral, ok? Mas isso não é condenado, todos nós fazemos isso diariamente e pessoas, principalmente os médiuns ostensivos, têm a facilidade de realizar a emancipação da alma em estado de vigília. Durante o desdobramento mediúnico, durante o transe mediúnico, essa emancipação ela ocorre com naturalidade. Os médiuns, por exemplo, durante o transe mediúnico, eles emancipam-se, vão até regiões umbralinas, fazerem resgate
nessas regiões, e depois eles resgatam esses espíritos e trazem para a reunião mediúnica. E tudo isso é feito pelo seu perispírito, em desdobramento. O corpo físico deles está na reunião mediúnica. Então, isso é uma viagem astral? É. Tá? O que, na realidade, então, não é condenado. Isso é algo normal, natural e que acontece todas as noites conosco. Embora, como é o caso que foi colocado aqui pela Cláudia, nós nem sempre lembramos das nossas vivências, mas isso não significa que nós não a tenhamos vivido, ok? Aqui, olha a Débora dizendo que lá com ela também fica bem alto para quem quiser ouvir. Com certeza a espiritualidade agradece. Tá? A Costelinha diz, mas como é possível perdoar uma pessoa que tirou a vida de um ente querido? Vivenciando o Evangelho da semana, teve uns dias, eu não sei exatamente quando foi, que eu contei a história de Chico Xavier, trazida, que eu vi num vídeo, contada essa história por Divaldo Pereira Franco, que conta que Chico Xavier, Costelinha, logo no início ainda do seu mediunato, assim, na sua cidade, teve um assassinato muito, muito sério, muito grave, de um jovem que foi assassinado, a mãezinha dele já era viúva, ficou sozinha. Num belo dia, Chico Xavier, estou contando rápido, tá? Num belo dia, Chico Xavier recebeu a visita de um espírito amigo, dizendo que era para ele ir na casa daquela mãe viúva fazer o evangelho. Ele foi, quando ele chegou lá, bateu a porta, ela ficou muito feliz, ele disse que tinha ido fazer o evangelho no lar. Ela preparou tudo, sentou na mesa, colocou a aguinha para fluidificar. Quando eles estavam começando a realizar o evangelho, bateram na porta da casa. Ela foi atender e era um mendigo que queria um prato de comida. Ela disse que não tinha um prato de comida naquele momento, porque ela ia realizar o evangelho no lar com Chico. Mas se ele quisesse, ele estava convidado para fazer o evangelho no lar. Ele aceitou. Pois muito bem, o tema do Evangelho, Costelinha, era perdoar os inimigos, perdão das ofensas. Depois que o Chico Xavier fez a leitura, fez o comentário e as observações, a mãe, naquele momento, disse que ela aproveitava aquela lição para perdoar o assassino do seu filho. Ela não sabia quem ele era, mas ela o perdoava de todo o coração. E onde quer que ele estivesse, ela iria orar e pedir por ele como ela pediria pelo seu próprio filho. Como se a partir daquele momento ele também fosse o seu filho. E aí, Costelinha, quando terminou o evangelho, o mendigo perguntou, a senhora é a mãe do assassinado? Ela disse, eu sou a mãe dele. E ele disse, pois eu sou o assassino. E agora, diante das suas palavras, que me perdoou sem mesmo saber quem eu era, eu me sinto na obrigação de me regenerar. E eu vou até a delegacia me entregar, porque a partir de hoje eu preciso ser uma pessoa de bem. E assim ele fez. E aí, quando o Chico voltou para casa, ele recebeu a visita do filho assassinado. E ele disse, fui eu que lhe encaminhei para a minha mãe, fui eu que encaminhei, eu encaminhei para a casa da minha mãe e fui eu que encaminhei o assassino também para participar do evangelho. Então, é possível. Fácil não é, Costelinha, mas é um esforço que nós precisamos fazer dia a dia para que o amor prepondere em nossos corações, ok? A Franciele diz, errei com uma pessoa, só que me arrependi bastante e pedi perdão. A pessoa perdoou, bom, era que eu achava, só que ela se vingou e me humilhou. Nossa, nessa época era um ex-namorado, eu me senti muito mal. Franciele, minha querida, na realidade você fez a sua parte. Você pediu perdão sincero, fez o que devia fazer. Quanto ao outro, na realidade é o momento do outro. É a situação do outro, é a condição do outro. O mais importante, Franciele, é que nós não percamos a oportunidade de fazer o que é certo. Peçamos perdão e passemos a orar por aquele coração. Um dia, certamente, ele também vai nos perdoar, mas no tempo dele e na hora dele. O mais importante você fez é realmente reconhecer o equívoco e pedir perdão, tá bom? Não é fácil, mas é possível não se vingar. A vingança não leva a nada. E nem trará a pessoa de volta. Exatamente, nem trará a pessoa de volta. Aqui o Glauber, perdoai 70 vezes, 7 vezes, mas perdoar de coração sem humilhar ou dar o perdão e perdoar a mesma falta, ou seja, perdoar infinitamente a todos e a tudo. A Rosiane diz, minha querida, fico muito grata se pudesse saber da minha mãe, que já desencarnou, sobre meu pai, que até hoje não sei quem é e ela nunca me revelou. Bom, já sugeri alguma coisinha nesse sentido, né? Vamos ver aqui, vamos ver o que mais aqui.
A Costelinha diz, infelizmente penso muito ao contrário, sei que só me faz mal pensar assim, mas você já está no caminho. Veja bem, Costelinha, há pessoas que nem têm essa consciência de que o revide nos faz mal. O fato de você já ter essa consciência, já ter esse entendimento, é meio caminho andado. Porque, primeiramente, Costelinha, o indivíduo tem que ter essa consciência e depois começar o processo de esforço, de reforma íntima, de realmente mudança e autoconhecimento, ok? Então, você já está à frente de quem nem pensa assim, tá? Então, certamente, continue trabalhando esse sentimento, esse pensar em você, que quando você perceber, você já vai estar começando a fazer, talvez em passos, em situações menores, mas o importante é já começar. E quando você perceber, já está fazendo grandes atitudes no bem e positivas, tá bom? Aqui a May diz, sem contar que a pessoa se iguala a quem faz a perda, irá fazer outra pessoa se sentir mal. Será mesmo? Será mesmo que é isso que se quer? Certamente, você se iguala no menor, enquanto nós temos que nos igualar pelo maior, pelo bem, pelo amor, pela verdade. Nós temos que nos igualar a quem dá bons exemplos e não a quem dá, na realidade, ou comete atitudes equivocadas. O revide sempre vai nos afastar do caminho justo e do amor. Exatamente. Soraya. A Sueli agradece pelos esclarecimentos. Preciso muito de ajuda de Deus para não me vingar. Todos nós, Sueli, todos nós. Porque, como eu falei, a agressividade, a vingança, o revide ainda faz parte das nossas tendências inferiores. Então, é um esforço de todos nós. Por isso que o Evangelho é tão importante para todos nós diariamente, tá bom? Vamos aqui, 9 horas já no nosso horário, vamos só finalizar com mais algumas perguntinhas e já vamos fechar o nosso estudo. A May diz, é muito fácil se vingar, difícil é perdoar. O mesmo se dá para a porta larga e estreita. Concorda em gênero, número e grau. Os orientais dizem que se você for viver buscando vingança, é melhor cavar 2 covas, uma para você e a outra para a pessoa. Concordo, Leonarda, concordo também, da mesma forma. Meus amores, vamos lá aqui. Semana passada tive uma visão, parece que estou conseguindo ouvir, já sim ouvia. Muito bem, Sueli, continue estudando e trabalhando a sua mediunidade, minha querida. A tendência é ampliar mesmo, tá bom? Leonarda diz aqui, sempre sonho com o que vai acontecer. Antes eu sonhava com acontecimentos longínquos, agora sonho com coisas que acontecem uns 5 dias depois. Isso é um tipo de mediunidade? Não necessariamente. Todos nós podemos ter sonhos reflexivos, que são visões de passado ou previsões de futuro. Os médiuns ostensivos apenas têm mais facilidade e para lembrar desses sonhos. Eles acontecem com um pouco mais de frequência, mas pode acontecer com todos. Dependendo da intensidade e da constância que isso aconteça com você, é um indicativo. Leonarda, sim, ok, é um indicativo de mediunidade, ok? Como eu faço para desenvolver? Estudar, estudar e estudar. Primeiro ponto. Depois, junto com o Centro Espírita sério, que siga as orientações de Kardec, realizar os cursos de mediunidade, teoria e prática, onde lá você vai ter condições de desenvolver de forma bem orientada a mediunidade, ok? Estou passando aqui já rapidinho algumas perguntas, só para ver mais algumas perguntas diferentes. A Ana Beatriz coloca aqui. Amanhã fará 9 meses que a minha mãe desencarnou. Esses dias que antecedem, sinto sua presença. Parece que vou chegar em casa e vê-la. É possível que ela esteja, se já tiver tido condições, permissão, se ela já estiver bem, pode ser que ela tenha vindo visitar você, Ana, tá? Lembremos que os nossos familiares desencarnados, quando eles podem e se encontram em condições para isso, eles vêm nos visitar. Deixar sempre a sua vibração de amor, ver como seus familiares queridos estão. Então é possível, sim, que isso possa ter acontecido com você nesse período, que ela já esteja bem e ela tenha realmente tido permissão para estar com você. Durante o seu evangelho, ore, converse com ela como se ela estivesse ao seu lado. Agradeça pelos momentos felizes, deseje tudo de bom, que ela possa continuar crescendo e evoluindo no plano espiritual. Aqui a Tainá Soares, atraímos o que pensamos, certamente, lei da sintonia, a atração
Tudo, se pensamos o bem, agimos o bem, atraímos boas companhias espirituais e encarnadas. Caso contrário, estaremos realmente rodeados de pessoas que pensam e agem e têm a mesma vibração que nós. Rosiane, vai ser, na realidade, eu vou responder só mais 2 perguntinhas e vamos finalizar, ok? Rosiane diz, acho estranho porque minha família tão pequena são todos desunidos. Meus filhos não me reconhecem como mãe. Rosiane, imagino que deve ser uma situação delicada, difícil para nós, principalmente mães, termos muitas vezes essas situações, mas lembremos que nós estamos junto às pessoas necessárias para a nossa evolução. Certamente vocês solicitaram estarem juntos, alguns podem ser espíritos afins que tinham facilidade de relacionamento, outros espíritos com mais dificuldades nos problemas, algumas situações que podem não ter ficado bem resolvidas em vidas passadas e nessa vida vieram juntos na mesma família para que através dos laços consanguíneos e da vivência mais próxima conseguissem transformar aqueles laços de dificuldade de relacionamento em laços de amor. É um esforço, é um trabalho, mas é um aprendizado constante. Mas certamente, Rosiane, se tiver o Evangelho no lar, fica muito mais fácil para você e para eles também. Então, a minha sugestão é implante o Evangelho no lar na sua casa, que certamente as melhoras de relacionamento serão sentidas por todos, ok? A Osana diz, desde criança eu me sinto diferente, eu tenho certeza que é algo divino, mas não me sinto melhor do que ninguém. Todos nós, na realidade, temos a centelha divina dentro de nossos corações. Deus só pede que nós a busquemos e trabalhemos para desenvolvê-la sempre e cada vez mais, seguindo o caminho do bem. Então procure, Osana, se trabalhar, se desenvolver sempre mais dentro da mediunidade, se for o caso, mas acima de tudo na vivência da lei do amor, ok? E vai ser a pergunta do Barrete, vai ser a última, tá bom, Vinícius? Vinícius Barrete diz, somos perdoados à medida que perdoamos. Quantas vezes não fomos perdoados por coisas das quais nos envergonhamos? Julgo leve. Jesus combatia o pecado e não o pecador. Todos precisamos da misericórdia dele. Excelente finalizar com as tuas observações, Barrete. E é exatamente isso. Quantos de nós não precisamos diariamente do perdão e da misericórdia divina? Se eu não agir com os outros como eu gostaria que ele agisse comigo, com que moral eu posso pedir o perdão e a misericórdia? Preciso fazer a minha parte para que ele também me perdoe diante das atitudes cometidas. É como ele foi muito bem colocado, procurando trabalhar não o pecador, mas o pecado acima de tudo. A Flavinha pergunta quando eu vou falar da mediunidade em crianças. Na próxima segunda-feira, Flavinha, no Rosas da Mediunidade é o tema que nós vamos abordar a mediunidade infantil, tá bom? Meus amores, meus queridos amigos, o nosso tempo acabou. Agradeço imensamente a presença de vocês, sempre, e a participação que é espetacular, ok? Aqui, várias pessoas também agradecendo, parabenizando a nossa live. Parabenizo a todos vocês pela participação, pela presença, por ficarem aqui até o fim, ouvindo as orientações porque nós sabemos, nós mesmos estamos buscando as nossas melhoras e o nosso crescimento. Vamos fazer a nossa prece então, meus amores? Vamos lá? Agradecendo nesse momento, então, o Mestre amado, a espiritualidade amiga que esteve conosco durante esse estudo. Como é bom, Mestre querido, ponderar, refletir sobre as suas orientações, para que possamos encontrar as forças necessárias para vencer a nós mesmos, para que estejamos mais próximos de Ti, saindo e deixando no passado as nossas sombras, as nossas imperfeições, as nossas atitudes que nos aproximam ainda da barbárie e do primitivismo. Queremos evoluir, queremos ser melhores, queremos crescer, queremos evoluir. Então, que Tu nos envolva sempre, que possamos ter em nossos corações a perseverança e a fé necessárias para jamais desistir. Que Tu nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Beijo, meus amores, um grande beijo mais uma vez e até semana que vem, se Deus quiser.